Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Quando a gente guarda no óleo, quando chega a hora, meus irmãos, é tremendo. Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Abra o livro do Êxodo, capítulo 37. Glórias a Deus. Não deu o versículo 1 e o versículo número 2. Aleluia. Glórias a Deus. Sabemos que o Espírito que nos guia é um só. E quando o Carlos falou a respeito da arca, Deus já tinha falado essa palavra em meu coração. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim a palavra. E Bezalel fez a arca de madeira de acácia. 2 côvados e meio era o comprimento dela, e 1 côvado e meio a largura dela, e 1 côvado e meio a altura dela. E a revestiu de ouro puro, por dentro, por fora, e fez sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Senhor, pela tua graça e misericórdia, nós estamos nesta noite reunidos para ouvir da tua palavra. Sabemos que o Senhor continua falando com a tua igreja, por isso nós estamos reunidos aqui, ansiosos por ouvir mais uma porção daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Bem sei que o teu Santo Espírito já sondou os nossos corações e sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Porque uma coisa é aquilo que queremos, mas outra muitas vezes é aquilo que o Senhor quer falar. Então fala conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Sou somente um instrumento nas tuas mãos e desejo, Pai amado eterno, ser usado na medida que o Senhor quer falar para a tua igreja, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Essas palavras não alcancem apenas os ouvidos, mas vá direto ao coração, que alcance as almas e produza a transformação, o milagre que o Senhor enviou para nós. É o que eu peço e pela fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Não pode ficar à vontade. Glórias a Deus. Vamos falar um pouco hoje a respeito da Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi algo que Deus deu para o povo de Israel. Na época que eles habitavam em tendas, era a arca que simbolizava, que representava a presença de Deus. E como lemos, foi Deus quem deu as instruções para a construção daquela arca. As medidas, qual seria a madeira, como seria o revestimento, os desenhos que haveriam na arca, como que seria a tampa, que é chamada de propiciatório. Tudo Deus instruiu, tudo Deus falou. Mas eu quero começar a falar um pouco esta noite, a respeito primeiro desse material que Deus escolheu para fazer a arca. Vai falar a palavra aqui, que ela era feita de madeira de acácia. Que madeira, irmãos? Acácia. Se a gente for estudar um pouco a respeito da madeira de acácia, a gente vai ver que ela era uma árvore que costumava crescer no deserto. E isso fazia com que ela fosse uma madeira dura, difícil de trabalhar. Não era uma madeira daquelas mais simples. Pastor costuma trabalhar com madeira, tem madeira que é mais fácil, tem madeira que é mais firme, né? Tem que ter ferramenta boa, senão, hoje já tem maquita. Aí naquela época, não tinha maquita. Se tivesse serrote, já era de grande ajuda. Então, Deus escolhe uma madeira difícil de trabalhar. Deus escolhe uma madeira que não é a mais fácil de lidar, mas é a que Deus escolheu. Está se identificando? Talvez não sejamos os mais fáceis de trabalhar. Não somos os mais fáceis de lidar. Mas Deus escolheu. É interessante que quando Deus escolhe, Ele começa a trabalhar. E quando Ele começa a trabalhar, Ele transforma. Eu olho a minha vida antes de vir para a igreja. E olho depois que Cristo me alcançou, por glórias a Deus. Aleluia. Pela graça e misericórdia dele, nem é irreconhecível mais aquela pessoa que era antes. E na vida nossa não é diferente. Por mais duro que às vezes você tente ser, ele sabe trabalhar. É madeira dura muitas vezes que ele escolhe mesmo, não é a mais fácil. É aquelas pessoas que às vezes as pessoas olham e falam assim,
que esse aí, para falar a verdade para você, viu? Cidadão difícil de lidar. Come chucro, mulher dura. Mas são esses que Deus gosta de escolher. Aleluia. Porque são esses que o mundo fala que não tem jeito, são esses que o mundo fala que não é possível trabalhar, que Deus entra na vida e mostra que para Deus todas as coisas elas são possíveis. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Muitas vezes a gente vê diversos jovens aí no mundo das drogas, vê pessoas largadas no meio da prostituição, ou no mundo do crime, ou em diversas situações que o mundo olha, a sociedade fala, o governo olha e fala que não tem jeito para o homem, basta Deus colocar o dedo e tudo transforma. Então essa foi a madeira que Deus escolheu para fazer a arca da aliança. A arca que seria levar, que ia guardar algumas coisas que simbolizavam a presença de Deus no meio daquele povo, na nação de Israel. A Bíblia vai dizer que a arca ela era revestida de ouro, por dentro e por fora. Então, se tinha alguma beleza na arca, era devido ao quê? Ao ouro. Porque se fosse somente uma madeira, haveria tanta glamour assim? Se a gente colocar um caixote aqui na frente, só o caixote, é uma coisa. Se revestir de ouro, é outra. Então a arca era revestida de ouro. Mas como que reveste algo que é feito de madeira de ouro? Tem que derreter o ouro. E ouro se derrete a temperaturas altas. E em alta temperatura ele é colocado na madeira para ele se aderir àquela madeira. Então é um processo quente, que queima até aquela madeira. A transformação de Deus na nossa vida, muitas vezes não é um processo fácil, rápido e simples. Muitas vezes nos gera dor, muitas vezes nos gera feridas, muitas vezes nos deixa marcados. Mas Ele, enquanto está fazendo isso, Ele está te revestindo, está transformando a sua aparência, está transformando aquilo que você é. Porque uma madeira, se você deixar ela aí, a água vem, o caruncho vem, tudo entra e destrói a madeira. Mas uma madeira revestida de ouro, caruncho não chega, a umidade não alcança, não tem aquilo que pode destruir ela, porque ela está revestida. A vida de um crente, quando é revestida do Espírito Santo, como diz a palavra, vieram as chuvas, vieram os ventos, vieram as enchentes e tocaram contra aquela casa, mas não puderam vencê-la. Por quê? Porque a base dela era a rocha. Quando a tua base é a rocha e você está revestido com o poder de Deus, não importa aquilo que vem contra a sua vida, você permanece por causa daquilo que te reveste. A arca, como o presbítero Carlos bem disse, ela tinha nas laterais dela argolas. Nessas argolas era passado uma vara que também era revestida de ouro. Porque quando eles iam trocar de lugar, os sacerdotes colocavam no ombro e carregavam a arca para o novo local onde eles iam parar. Quando Davi resolve trazer de volta a arca, na primeira vez ele vai na casa de Abinadab e coloca a arca sobre carros de boi. E quando um dos bois tropeça, a arca ia cair. Uzá estende a mão para impedir que a arca caísse. A intenção de Uzá era boa ou era ruim? Mas era do jeito certo ou do jeito errado? Errado. Não adianta você fazer com a intenção boa. Se não for do jeito que Deus quer, não vai. Entenda uma coisa. Se você queria fazer aquilo que você queria, do jeito que você queria, não virasse crente, não. Porque aí você estaria entregue à própria sorte aquilo que você quer. Quando você ergueu a mão e falou aceito, você passou a ter um Senhor. Alguém que designa a sua vida e te dá a direção e o modo certo de agir. Está cheio de crente que vem da presença e acha que pode levar de qualquer maneira, conduzir de qualquer jeito, que tudo está certo, que Deus aceita do jeito
que é, do jeito que é, ele aceita quando você chega. Depois que chega, ele precisa te transformar. E se a gente se recusa a isso, a gente faz igual usar. A intenção pode até ser boa, mas não é do jeito que Deus quer. Aí não adianta, ele não aceita. Esse papo que Deus aceita de qualquer jeito é balela, irmãos, é mentira, é enganação do inimigo. Porque a gente vai levando de qualquer jeito, deixando de qualquer jeito, e quando a gente chegar lá no céu, Jesus vai falar, infelizmente, de qualquer jeito aqui não entra, tem que ser lavado, revestido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Mas qual que era o erro deles? Está carregando a arca em carros de boi. Não era dessa maneira que era feito. Era para colocar nos ombros. Entenda, a presença é você que tem que carregar. Não adianta tentar terceirizar. Às vezes a gente está tentando terceirizar aquilo que Deus colocou para você carregar. Irmão, carrega isso para mim, fulano carrega isso para mim, mas Deus está perguntando quando que você vai tomar a tua parte, colocar ela no teu ombro e dizer, estou aqui para carregar essa presença também. A maneira correta era essa, colocar nos ombros. Como Uzá fez isso, Davi falou, não posso mais levar. Deixa na casa de Obed-Edom. Obed-Edom trata aquela presença de maneira diferente. A casa dele é abençoada. Na casa de Abinadab, ficou, se não me engano, 20 anos, né? 20 anos. E a palavra não fala de nada que aconteceu na casa de Abinadab. Mas quando entra na casa de Obed-Edom, em apenas 3 meses, tudo muda. Está entendendo o que acontece quando você resolve carregar a presença? Está compreendendo quando você começa a levar essa presença a sério? Quando você olha para ela e fala, é a presença, é Deus ali, é Ele na minha vida. Tudo muda, tudo transforma, mas quando você olha para ela e deixa ela aí no canto, deixa ela levando, vai de qualquer jeito, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e nada muda. Por quê? Porque você está olhando para a presença e achando que é um móvel, que é algo que você pode olhar e deixar ali. Não, é algo precioso, valioso e que deve ser por nós estimado, valorizado. E quando vai para a casa de Obed-Edom, então Deus abençoa. E Davi vai, então leva da maneira correta nos ombros. E vai de alegria na frente do povo, cantando, adorando, exaltando, porque sabia que a presença de Deus estava voltando para o povo de Israel. Mas vamos voltar para a arca. Dentro da arca foram colocadas 3 coisas. Quantas coisas? 3. Primeira coisa, maná. Repete comigo, maná. Maná. Segunda coisa, vara de Arão. Vara de Arão. E terceira coisa, as tábuas da lei. Diga, as tábuas da lei. Essas 3 coisas é o que estavam dentro da arca, guardada, enquanto esse povo ia de local em local, conforme Deus o designava, até que chegasse na terra prometida. Maná simbolizava provisão de Deus na vida daquele povo. Todos os dias, enquanto eles estavam caminhando pelo deserto, de manhã eles acordavam de manhã e estava cheio o chão de algo branco, parecido com pão, mas que a Bíblia diz que no começo tinha gosto de pão de mel. Oh, glória! Quem gosta de pão de mel? Glória! Aleluia! O sabor era semelhante a pão de mel. E todos os dias de manhã eles comiam uma porção que era para aquele dia. E poderiam pegar uma porção somente. E não estocar. Por quê? Porque era Deus ensinando para eles. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Deus estava ensinando para eles que a porção que eles precisavam para aquele dia, Deus é quem ia dar. Quem resolvia guardar um pouco mais, no outro dia estava cheio de bicho. Agora deixa eu te perguntar, se fosse você no deserto, você chegasse e olhasse de manhã quebrando lá, você ia pegar só por dia ou você ia guardar? Você ia guardar, né? É Deus falando conosco, você precisa buscar a sua porção comigo diariamente. Uma coisa é a gente deixar uma oportunidade guardada no óleo, ir ali preparando, Deus preparando, trabalhando o nosso coração, mas a presença tem que ser diária, todo dia, vai buscar a tua porção.
Vá buscar o teu maná diário. Não tenta ficar guardando. Ah, não, eu orei hoje, então amanhã eu não preciso. Não, pastor Genival, porque eu precisamos já nesse tempo para incomodar. Não vou precisar não, porque eu orei meia hora mais hoje, então dá para aguentar mais 3, 4 dias. Não é assim. Todos os dias você precisa buscar a sua porção diária. A presença do dia anterior não serve para hoje. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: aquilo que você viveu no passado pode até ter sido bom, mas hoje Ele quer um novo para a sua vida. Busca a sua porção de hoje. A segunda coisa que eu disse é a vara de Arão. Essa vara é algo que Deus precisou fazer, porque o povo se levantou dizendo assim: aqui ó, não é só Arão que Deus fala, não é só Arão que Deus escolheu, não. Os príncipes das outras tribos se levantaram e rebelaram contra Arão. Então Deus falou para Moisés, falando assim: fala o seguinte, cada um vai pegar uma vara de amendoim e vai colocar na minha presença, na tenda da presença. E no outro dia, a vara que florescer, é esse que eu escolhi. Aí todos eles, os outros 11 príncipes, mais Arão, foram lá. Cada um pegou a sua vara e colocou na presença. No dia seguinte, qual que é a vara que tinha cortado a vara de Arão? Tinha nascido amêndoas na vara de Arão. A vara de Arão simbolizava a escolha de Deus. Está preparado? Você achou que ser escolhido por Deus não ia ter levante? Não ia ter ninguém tentando contra a sua vida? Dizendo muitas vezes que você não foi escolhido nada? Que às vezes não é Deus que está falando com você? Às vezes nem a pessoa, às vezes é sua mente mesmo, o inimigo trabalhando nesse sentido, dizendo que você não pode chegar na presença de Deus, dizendo que você não é digno de estar na presença de Deus. Bem-vindo ao time, eu também não sou digno. É por graça e misericórdia. E a graça e a misericórdia dele demonstra que ele te escolheu. Porque aquilo que você põe a mão para fazer, ele abençoa de maneira diferente. Você está achando que é somente por mérito seu, por capacidade sua, que muitas coisas que você coloca a mão, e às vezes outros até colocaram, e não foi tão bem executado quanto quando você colocou a mão. É Deus demonstrando para você aonde eu coloco você, porque você é escolhido, eu abençoo, prospera, porque Deus é com você. Simbolizava que Deus tinha escolhido a vida de Arão. E por isso a vara dele brotou. E a terceira coisa, as tábuas da lei. Esse aí é o mais difícil. É o que a gente mais se rebela. A gente pode até conhecer a vontade de Deus, mas praticar, colocar em prática, só pela graça. As tábuas da lei simbolizavam a direção que Deus estava dando para aquele povo. As regras para aquele povo ir bem, para ser abençoado. Porque a palavra diz que se nós obedecermos a direção do Senhor, nós seremos abençoados. Nós comeremos o melhor dessa terra. E muitas vezes a gente não vive nada daquilo que Deus tem, porque a gente não obedece aquilo que Ele disse para a gente obedecer. E é interessante que Ele vai dizer que Ele ia colocar ia escrever essas leis no nosso coração. Não seria mais em tábuas, mas seria no nosso coração. E de fato elas estão no nosso coração. Porque muitas vezes quando a gente está igual Caim, chegou diante de Deus para oferecer a sua oferta e Deus não aceitou, e Deus falou para ele: olha, o pecado está à tua porta e cabe a ti dominá-lo. Às vezes o nosso coração fala assim: opa, para, esse aí não é o caminho. Mas ao invés de dar ouvidos a isso, que é o Espírito Santo nos designando, nos orientando, a gente às vezes sai e faz a vontade daquilo que o mal está soprando nos nossos ouvidos. É como Paulo, ele mesmo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse persegue meus passos. Porém, Deus, Ele quer colocar essa palavra, essa vontade, esse desígnio, essa direção no nosso coração, para que nós sigamos e sejamos abençoados pelo Senhor. Agora eu quero falar um pouco a respeito
coração aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus tem a presença dele na sua vida. Só que muitos, quando percebem isso tudo que Deus tem, aquilo que Deus está fazendo, tomam a glória para si. Se orgulham, estufam o peito e falam, não, porque eu posso, eu faço, eu realizo, eu sou. Mas como eu disse, se a madeira não fosse revestida de ouro, seria somente uma madeira. Se não estivéssemos na presença de Deus em nossas vidas, não poderíamos fazer nada. Se não fosse a graça dele, se não fosse o Espírito Santo, eu nem poderia estar falando aqui nada para vocês, porque eu não sou digno de nada, nem de coisa alguma. Toda a capacitação e poder é dele, não meu. E alguns, infelizmente, tomam essa glória para si, porém a Bíblia diz que aquele que se exalta é humilhado. E aquele que se humilha é exaltado. Então, se tivesse surgindo algum orgulho em nossos corações, que seja repreendido em nome de Jesus. Porém, existe um outro lado também errado. Que nós muitas vezes nos tomamos naquela posição de que nós não podemos fazer nada. Nos escondemos, nos ocultamos como se fôssemos impossível para a gente fazer qualquer coisa. Nos escondemos daquilo que Deus tem para as nossas vidas, quase entrando debaixo da mesa, se possível fosse. Quando Deus está falando, não, eu te revesti, eu te capacitei, eu tenho te dado provisão, eu tenho te escolhido, eu tenho colocado as minhas palavras no seu coração, que é algo que é para você fazer, que é para você tomar uma atitude, se levantar e deixar que eu te use. Porque nós estamos em tempos que é necessário que a igreja se levante, que você se levante aonde quer que você esteja e demonstre que você é o escolhido de Deus. Entenda que hoje não tem mais aquela arca de madeira que simboliza a presença de Deus, mas ele diz que nós somos templos do seu Espírito Santo, que somos vasos de barro, mas somos revestidos com a glória, para que carne nenhuma se exalte, mas que a glória seja dele, porque dentro de nós existe um tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós queremos esconder esse tesouro. É como a palavra diz, quem que acende uma vela e coloca debaixo da cama, não, antes coloca-se no veladouro para que possa iluminar a outros. Entenda, existe uma luz sobre a sua vida para iluminar aonde quer que você vá, não oculte ela. Não tenha medo de deixar resplandecer essa luz de Deus sobre a sua vida. Foi Ele que te capacitou, foi Ele que te deu a condição, foi Ele que te escolheu. Mas pastor, quem sou eu para Deus escolher? Ai, a madeira de acácio, a palavra, os estudiosos, os biólogos, dizem que ela é uma madeira coxada, uma madeira torcida, não é aquela madeira lisinha. Não é aquela madeira que você pega, você corta, assim, você olha assim, olha aqui. É essa madeira que só passa verniz está boa, não precisa de mais nada. Não era assim. Era uma madeira que sem o revestimento não era tão vistosa assim. O pastor, o Carlos, trabalham com construção. Quando você constrói uma parede lá, você acaba de terminar ela. Só ergueu, colocou tijolo, massa, ela está bonita. Está perfeitinho. Ah, não, né? Menos que o dono fala, eu quero tijoladista. Tem que ser um trabalho diferenciado, mas normalmente aquelas pontas de cimento, tem tijolo que não está muito bonito, que está só um tijolo ali. Depois que você faz o chapisco, depois você passa a massa, começa a dar uma visão diferente, começa a melhorar, começa a ficar mais vistosa, e depois você passa a tinta e fica perfeito. Mas o que aperfeiçoou foi a parede e sim o revestimento. Assim é Jesus. Às vezes a gente olha para a gente e fala assim, nossa, mas eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Deixe o revestimento te aperfeiçoar. Permita que esse revestimento refine e transforme naquilo que Ele quer que você seja. Permita que esse revestimento que Ele tem sobre a sua vida faça você ser esse símbolo da presença que Ele quer que você seja. Ele não está olhando as suas imperfeições.
imperfeições quando Ele te escolheu. Ele conhece cada uma delas e sabe das suas limitações. Ainda assim, Ele te escolheu, Ele te chamou e Ele disse: deixa que eu trabalhe nessa madeira, deixa que eu coloque o revestimento, deixa que eu faça a minha obra e deixe perfeito do jeito que eu quero. Mas pastor, eu ainda não sou perfeito. Dê graças a Deus, que o dia que você for perfeito, Ele faz igual, Ele rebate e leva. Enquanto estivermos aqui, estamos no processo de aperfeiçoamento, mas enquanto estamos nesse processo, não significa que nós somos inúteis, ou que somos uma madeira descartável, ou que não tem nada para Ele fazer através de nossas vidas. Muito pelo contrário, é Ele dizendo: enquanto eu trabalho, eu vou trabalhando, eu vou fazendo através de você. Tudo que você precisa é permitir que eu faça isso. Mas o inimigo de nossas almas, ele é especialista em dizer para você: você não pode, você não tem, você não vai. Mas Deus é especialista em dizer: eu pego aquele que não é capacitado e capacito. Eu pego aquele que não é e transformo no que são. Eu pego as coisas que são loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu pego aquelas que são fracas para confundir as fortes. Porque a obra é minha, o trabalho é meu e a glória é minha. Não é do homem. Não é de nenhum de nós. É por isso que Ele pega uma matéria dura, difícil de trabalhar e sem vista diante dos homens, para transformar na árvore que Ele quer, no símbolo da presença que Ele quer, para transformar a sua vida da maneira que Ele quer. Mas pastor, por que Ele me escolheu? Aí eu vou deixar um breve pedacinho de um hino e vou encerrar. Talvez seja a resposta que você quer. É um hino que me diz assim: eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu merecia morrer, mas Ele me prometeu o céu. É por isso que eu só quero adorar. Por isso estou aqui, pois se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei por que Ele te escolheu, ou aquilo que Ele viu em nenhum de nós, mas uma coisa é fato: Ele te escolheu. Ainda que você seja falho, Ele é fiel. Ainda que você seja imperfeito, Ele é perfeito. Aproveite a oportunidade que você tem para adorar, exaltar e glorificar o nome dEle. Porque nós não sabemos quando vai ser o último culto que nós estamos adorando. Nós não sabemos qual vai ser a última oportunidade que nós estaremos nessa terra te adorando. Mas sabe o que é mais importante? Não é precisar se preocupar qual que vai ser a última oportunidade aqui. Porque quando a última oportunidade aqui chegar, vai chegar primeiro da gente exaltar e glorificar o nome dEle na glória. Aonde a gente estará junto com os anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor. É para isso que Ele te escolheu, é para isso que Ele te chamou e é para isso que Ele quer trabalhar na sua vida. Então entrega verdadeiramente o seu coração a Ele. Passe o processo que for necessário passar. Deixa Ele revestir essa água, transformar o que precisa transformar. Mas pastor, está doendo o processo, mas é para o seu bem, é para o seu melhor. E quando Ele concluir a obra, nós estaremos dizendo com o Paulo: pensei que esses sofrimentos leves e momentâneos não podem se comparar com a glória que há de chegar. Que a glória e o poder do Espírito Santo de Deus revista a sua vida, que fortaleça cada dia mais, que a glória, a luz, o esplendor dele brilhe através de você, e que hoje você se aproxime da mesa, reconhecendo que você não sabe por que Ele te escolheu, mas seja grato, porque uma coisa é fato: Ele te escolheu. Ele te